Hoje continuaremos a estudar o pensamento realista, o mainstream das relações internacionais, a corrente principal da teoria das relações internacionais. O realismo, uma corrente bastante importante que, como já observamos na aula inicial, não pode ser vista como apenas um realismo. Ele se desdobra em algumas correntes. O realismo clássico, que tivemos a oportunidade de estudar na aula anterior, o realismo mais moderno, o realismo que se inicia como oriental a partir de 1948, que veremos na aula de hoje, o neorrealismo de Waltz, que também veremos na aula de hoje, e outras correntes e versões do realismo, que aprofundaremos em aulas posteriores, realismo neoclássico, realismo ofensivo, realismo defensivo, correntes do pós-Guerra Fria. É interessante retomar alguns princípios e recordar que os teóricos realistas, ou aqueles que influenciaram o realismo nas relações internacionais, podem aí ser evidenciados nas figuras de Tucídides, que escreveu História da Guerra do Peloponeso, Maquiavel, que escreveu O Príncipe, Thomas Hobbes, que escreveu Leviatã. Estes autores nos oferecem instrumentos, nos oferecem princípios que ajudarão a compor a base do realismo político das relações internacionais. Princípios como a inevitabilidade da guerra, a importância de compreensão da natureza humana, imutável, pessimista, má, como fator de desordem no sistema internacional, o estado de natureza hobbesiano, de guerra de todos contra todos, caracterizado inclusive pela ausência de um estado absoluto no nível internacional que possa deter o controle legítimo da força, caracterizando o contexto da anarquia. O fato de que temos aí a busca pela sobrevivência como grande objetivo do indivíduo do Estado. Nós temos também um contexto de busca pelo poder e garantia da segurança, o dilema da segurança, naquele contexto em que quanto mais eu busco o poder, mais isso ameaça o meu vizinho. E o meu vizinho também irá buscar aumentar o poder, o que vai causar um ciclo. E, nesse sentido, vai sendo alimentado na medida em que o poder de cada um aumenta, chamado dilema da segurança. Também temos a questão da autoajuda. Eu só posso contar comigo mesmo para garantir o meu grande objetivo, o meu principal interesse nacional, que é a minha sobrevivência. Estes e outros princípios foram elucidados, foram esclarecidos por esses autores clássicos das relações internacionais, na verdade, da ciência política, que vão influenciar o estudo das relações internacionais. Estes autores, mencionados, principalmente Tucídides, Maquiavel, Hobbes, mas sem esquecer os demais, como Sun Tzu e Richelieu, serão utilizados para dar embasamento ao realismo. O realismo, trabalhando a questão do determinismo e também antropomorfização, que é uma questão que estudaremos quando estivermos atribuindo valores humanos ao Estado, né? É uma questão, inclusive, que já foi cobrada em uma prova da CESP, especialmente aí do concurso para bolsas no programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco. O realismo traz essas características específicas, mas principalmente algo que vai esclarecer e evidenciar bastante a escola realista é o fato de que um realista não pensa como o mundo deveria ser. Um realista, ele vai estudar a política internacional, ele vai estudar a relação entre os estados, pensando em como o mundo é. Portanto, não é necessário, não se deve estudar naquela prospecção de o mundo deveria ser assim. Vamos lembrar da imutabilidade da natureza humana? Pois bem, a imutabilidade da natureza humana nos dá um contexto, caracteriza um contexto no qual a guerra é sempre recorrente. A guerra vai acontecer sempre, o mundo é assim, a realidade é constituída dessa maneira. Podemos buscar a cooperação em alguns momentos de paz, mas durante a guerra, essa cooperação não mais se dará. Acontece então que, diferentemente dos liberais, os realistas estudam o mundo do ser e os liberais o mundo do dever ser, o mundo que deveria ser, aquele mundo da ideia do idealismo dos liberais. Portanto, para os realistas, temos que ter em mente que o mundo é pré-determinado. Nós sabemos a recorrência da guerra, sabemos que a guerra vai voltar a acontecer, que a guerra é uma constante no sistema, natureza humana imutável, pessimista, perversa, influência de Maquiavel.
Nós temos então um contexto do pré-determinismo. E por que é importante entender que o mundo é pré-determinado, que você pode prever, que você pode deduzir ou tirar a conclusão que a guerra vai voltar a acontecer no sistema, para diferenciar, por exemplo, o realismo de uma outra teoria que ganhará corpo na década de 90 do século XX, que é o construtivismo.